Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao culto, então, essa noite. Graças a Deus. O pessoal vai chegando aí. Vamos já dando início ao culto, colocando o nosso pensamento diante da presença de Deus. O nosso coração cheio de gratidão a Ele, por tudo que nós estamos vivendo aqui. Eu te convido a fechar os teus olhos. A partir deste momento, você colocar teu pensamento no Senhor. Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, por mais uma noite, mais uma vez, nós nos reunirmos aqui, Deus, para cultuar a Ti. Como igreja, Senhor, nós temos aprendido. Como igreja, nós nos reunimos, Senhor, para aprender juntos a como ser igreja, como ser corpo de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito além de ouvirmos, que possamos colocar em prática, que possamos não apenas ouvir, mas aceitar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Eu te agradeço pela tua misericórdia, o teu perdão, o teu amor que é sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos ensinado tanto, e que possamos a cada dia ter um coração disposto a querer aprender, um coração rendido a Ti, entregue a Ti. Que o Senhor possa falar aqui no meio dos louvores, enquanto nós vamos estar Te adorando, exaltando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, pelo Deus que Tu és. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, trabalhe em nossas vidas. E que a Tua palavra venha, Deus, mais uma vez, de encontro com aquilo que precisamos ouvir, Pai. De encontro com aquilo que precisamos entender de Ti. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço. Como igreja, nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse amor que nos constrange a cada momento. Por esse amor que nos abraça, nos acolhe. Muito obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Me libertou. Estou vivo por dentro, não posso esconder esse amor, não posso. Vou gritar bem alto para o mundo inteiro ouvir. Escutem isso, não me intimido, não me envergonho. Maravilhosa graça me salvou. Nada irá me separar desse amor, amor. Salvou das trevas para a luz, perfeito sangue
nos separar. A esperança que eu canto em Jesus firmada está. Alturas ou profundidades não irão nos separar. A esperança que eu canto em Jesus firmada está. Não me intimido, não me envergonho. Maravilhosa graça me salvou. Nada irá me separar desse amor. Amor, não me intimido, não me envergonho. Teu poderoso nome me mudou. Nada irá me separar desse amor. Amor, não me intimido, não me envergonho. Maravilhosa graça me salvou. Nada irá me separar desse amor. Amor, não me intimido, não me envergonho. Teu poderoso nome me mudou. Nada irá me separar desse amor. Deus, nada nos separa desse amor. Senhor Deus, santo e poderoso. Ele tem um salmo que diz que ele se inclina das alturas para nos ouvir. Ele tão grandioso se inclina para chegar à nossa altura. Quando nós chegamos diante da presença de Deus e compreendemos a sua grandeza, nós nos curvamos, nós nos prostramos. E é a altura, lugar mais alto que a gente pode chegar, é aos pés dele. E ele se inclina das alturas para nos ouvir. Nós acabamos de falar aqui, alturas ou profundidade não irão nos separar. A esperança que eu canto em Jesus firmada está. Que Ele seja a razão do nosso viver, que Ele seja a razão do nosso existir, que Ele seja a razão de sermos igreja, corpo de Cristo. Ele é santo, Ele é poderoso. Glória a Ti, Jesus. Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno,
prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória, o poder, tu sabes são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder, tu sabes são teus. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo tu és. Aleluia! Glória a Deus. Será que Deus precisa de sons, instrumentos para ser adorado? Irmão, se cair a luz de novo, levanta a tua voz aí, vamos cantar. Glória a Deus. Esse Deus soberano, esse Deus poderoso, que não precisa de nada nem de ninguém. Ele a si mesmo se basta. Ele é Deus. Rei das nossas vidas, Senhor do nosso coração. Que, como eu falei antes, que Ele seja o primeiro, que Ele seja o nosso maior amor, que Ele seja a razão do nosso existir, do nosso viver. Não apenas em falarmos isso, mas em vivermos isso. O motivo pelo qual nós respiramos. Nós abrimos os olhos toda manhã. Ele é tão bom. Tão bom. Bom demais para nós. A fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar,
jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás 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 jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Fecha os teus olhos. Ele é tão bom, tão bom, tão bom que tem cuidado de nós, que tem nos guardado, que tem nos abraçado, que tem nos acolhido, que tem nos envolvido com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Ele é tão bom que nos transforma. Ele é tão bom que nos cura. Ele é tão bom que nos preenche. Tudo isso sem a gente merecer. Não merecemos. Ele é tão bom que nos escolheu, que nos chamou, que nos amou, que nos ama de tal maneira. Ele é tão bom que nos diz quem nós somos. Senhor. Obrigada, Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Descamado sol, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou,
quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. E não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Descampado sol, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. E não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Tudo o que tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias, te darei também. Descamado sol, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. E não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Ouça o que o Espírito Santo diz, quem você é. Amém? Você pode sentar em teu lugar? Vamos passar a palavra para o Felipe. Amém? As crianças vão acompanhar as profs, Jéssica e a Dê. Ei. E aí, pessoal, tudo certo? Nesse último dia de retiro aí? Vou fazer uma oração para a gente partir para a parte da palavra. Se você pode aí, as crianças estão lindas. Se você pode aí, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus Pai, obrigado, Senhor, por esses dias de retiro. Deus, obrigado por esses dias juntos, como igreja, como família, Pai. Como tem que ser, na verdade, né, Deus? Como será, na verdade, na eternidade, Deus. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio estarmos juntos aqui, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já falou conosco durante esses dias, através das músicas, da palavra, da convivência. Deus, obrigado por tudo isso, Senhor. Eu te peço que nesse momento o Senhor possa usar a minha vida para falar conosco conforme a tua vontade, Deus. O Senhor sabe que eu não sou merecedor, não sou melhor do que ninguém, com certeza não sou mais preparado, mas que o Senhor possa usar a minha vida e falar conosco conforme a tua vontade, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, gente, a gente está bem com poucas pessoas, né, hoje, mas é o suficiente, com certeza, mais que o suficiente. Estamos no nosso último dia de retiro, né? Essa, inclusive, é a última palavra que o Maurício pediu para que eu trouxesse, né?
O nível das mensagens do retiro está bem alto, né? O Maurício, como de costume, e a Jéssica também, cheia das referências e tal, né? Muito alto nível. Na primeira noite, né? Sábado à noite, o Maurício falou sobre propósito da igreja. Quem estava aqui sábado à noite? Vamos ver quem é que vai fechar todos os dias, tá? Fica com a mão levantada quem estava. Sábado à noite. Domingo de manhã. Quem estava também domingo de manhã, fica com a mão levantada, foi o caráter da igreja. Jéssica falou sobre o caráter da igreja, caráter de servir. Domingo de noite, quem também estava domingo de noite aí? Quem não estava, baixa a mão. Quem também estava. Maurício falou sobre a responsabilidade da igreja, de ensinar, de andar juntos. Hoje de manhã, quem estava também hoje de manhã? Ó, até que tem bastante gente. Mais ou menos. A Jéssica falou sobre a rotina da igreja, né? Principalmente sobre congregar. E hoje, gostaria de falar com vocês sobre a defesa da igreja, né? Esse tema para a gente encerrar. Como a gente vai falar sobre a defesa da igreja, eu gostaria de levantar duas questões, 2 pontos, tá? Primeiro, por que a gente deve defender a igreja? E segundo, como defender a igreja, né? Para a gente começar, então, o porquê nós devemos defender a igreja. Com certeza você tem algumas coisas, algumas pessoas, algumas ideias, né? Algumas coisas, pessoas, ideias que você defende. Todos nós temos as nossas pessoas, as nossas coisas, as nossas ideias que nós defendemos. Mas a primeira pergunta, a primeira questão é por que nós defendemos aquilo que nós defendemos? Por que você defende aquilo que você defende? Por que você defende as pessoas que você defende? Geralmente o marido e a esposa são os que mais defendem, né? Deveriam ser, pelo menos, né? Se fala alguma coisa, pode ser que a esposa fala, não, porque ele faz tal coisa errada, não sei o quê. Aí, se alguém concorda, a esposa já, não, mas peraí, não é assim também. Já defende, né? Tipo, eu posso falar, mas tu não pode falar. A gente defende as pessoas. As ideias, ultimamente, na parte da política, a galera tem defendido muito as ideias, políticas, né? Por que a gente defende o que a gente defende? O que vocês acham? Porque a gente ama, de repente, aquilo que a gente defende, as pessoas com certeza, talvez as ideias políticas, ou ideias, ou conceitos, a gente não ame, mas a gente defende porque a gente acha importante. Geralmente a gente defende alguma coisa, alguma pessoa, alguma ideia, porque a gente acha importante aquilo, aquela pessoa, aquela ideia, aquela coisa. Logo, para que a gente defenda a igreja, a gente tem que achar importante a igreja. Quem é que acha importante a igreja? Vamos ver, quem acha importante? Ninguém vai falar que não acha importante, né? Tem algumas pessoas que se dizem cristãs, que não acham importante a igreja, talvez como a gente imagina essa reunião. Se você está aqui, provavelmente você acha importante a igreja. Mas talvez a gente ache importante, a gente acha que a gente acha importante, mas na hora da gente mostrar que a gente acha importante, a gente não demonstra isso, porque no fundo a gente não acha tão importante assim. Só que a igreja ela tem uma importância fundamental na nossa vida e bem lógica, na verdade. Quer ver uma coisa? Quando um casal vai casar, hoje em dia, qual é a primeira coisa que eles pensam? Ou uma coisa bem importante que eles pensam para casar? Para que a gente case, a gente tem que... Eu e a Nath, a gente não seguiu esse padrão do que as pessoas acham que tem que ter para casar. O que é? Tem que o quê? Alguém falou aí. Casa, né? Eu e a Nath, a gente aluga uma casa, a gente não tem a nossa casa. Outro dia, as minhas colegas estavam falando sobre colocar energia solar e tal, falando que estava barato e tal. E eu fiquei louco para colocar, né? Só que a casa não é minha. Aí eu não posso colocar. Até posso, na verdade, não sei como é que ia funcionar depois. Mas, enfim, a gente não seguiu esse padrão. Mas, geralmente, existe um padrão de que se o casal vai casar, quem casa, tem até um ditado que fala, quem casa quer casa, né? Por quê? Por que as pessoas acham importante ter uma casa? Para não pagar aluguel, obviamente, mas principalmente porque é o lugar da pessoa, é o cantinho das pessoas, é onde elas vão construir uma família, histórias, e aquele canto, aquele pedaço é delas, é daquele casal, é daquela família. Quando tiver os filhos e o pai e a mãe falecerem, vai ficar para os filhos provavelmente. Quem casa quer ter um espaço para si, é normal isso, é um padrão na verdade, né? Quer ver um outro exemplo?
eu vi que o pessoal aqui da igreja, as gurias, a Jéssica se formou, ela abriu um escritório, não, um consultório, um espaço dela, né? Aí teve outras gurias também que fizeram uns cursos, abriram o espaço delas. Teve gente que mudou de emprego e aí estava orgulhoso com aquele emprego. Abriu um lugar que é o lugar delas, que elas se sentem confortáveis, que elas têm orgulho daquilo, porque é o lugar delas. No emprego que eu sempre quis, que é um emprego melhor, eu tenho orgulho daquilo, porque é um espaço que eu conquistei, é um lugar que eu conquistei. Outro exemplo, o meu sobrinho Pedro, cadê o Pedro? Não está aqui, ele está com as crianças lá. Ele mudou de escola agora, né? Ele era do Piratinga, ele foi para o Pio 12. E aí ele estava bem triste, né? Porque ele ia ter que começar tudo de novo, os amiguinhos e tal, né? Ele teve que mudar o espaço dele, o lugar dele, onde ele estava habituado, onde ele gostava. De repente, no início, ele não gostava tanto, não conhecia ninguém, mas depois que ele conheceu, ele começou a se sentir parte daquele lugar. É como se aquele fosse o lugar dele. A verdade é que, se a gente parar para entender como nós agimos e como nós buscamos as coisas e como nós construímos a nossa vida, sempre a gente está à procura de um lugar. A gente está sempre buscando um lugar para a gente, não é verdade? Vai lá, compra casa, vai lá, se forma, quero um tal cargo, ou quero abrir um lugar, um consultório, um espaço. A gente está sempre procurando o nosso lugar. Na verdade, é uma busca natural. É uma busca natural que a gente tem sobre onde é o nosso lugar. Talvez essa busca, se a gente procurar lá no nosso interior, talvez essa busca comece lá talvez no jardim do Éden. Quando nós somos criados num lugar, o lugar foi criado, os animais, as coisas, e nós somos criados ali, daquele pó, ali nós somos criados. E ali era o nosso lugar, mas nós, obviamente, nos desviamos, como a gente já está cansado de saber a história, de ouvir a história. E a gente começou a andar por esse mundo, rumo afora. E talvez desde esse momento a gente tenha essa busca natural do nosso lugar, de construir um lugar que a gente se sente parte, que é o nosso lugar. E talvez por causa dessa busca natural, dessa necessidade, Jesus, ele criou um lugar para a gente. Maurício usou o primeiro texto que ele usou na primeira pregação, foi Mateus 16, começou, acho que, não me lembro qual o versículo começou, mas no versículo 18, fala sobre Jesus instituindo a igreja sobre a pedra que era Pedro, ou enfim. Ele fala sobre a igreja. Jesus institui a igreja. Ele cria um lugar para a gente, talvez porque ele soubesse da nossa procura de um lugar que nós pudéssemos nos sentir parte. Às vezes a gente faz várias coisas para que a gente se encaixe num lugar. Quase todo mundo já achou legal, talvez, um grupo de pessoas e quis se encaixar naquele grupo. Talvez no trabalho, talvez amigos de amigos, não sei. E a gente busca se moldar para que a gente se encaixe naquele lugar com aquelas pessoas. Jesus, ele institui um lugar para que fosse o nosso lugar, para que fosse sanada essa necessidade. Você pode pensar assim, tá, mas a igreja, essa palavra lugar não é exatamente, porque a igreja não é um lugar. Aqui a gente está aqui, mas não é isso aqui, esse lugar aqui não é a igreja. Nós somos a igreja. Na verdade, a nossa busca, talvez pelo nosso lugar, não seja de fato um lugar físico. Quer ver uma coisa? Talvez um dos maiores traumas de uma pessoa, que hoje em dia é bem comum acontecer, hoje em dia principalmente, é a separação dos pais. Os meus pais são casados desde muito tempo, né? Eu não passei por isso, mas já convivi com pessoas que passaram por esse trauma. E é um trauma muito profundo. Pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, pelo que eu consigo analisar das pessoas que aconteceram isso na família, parece que quando os pais se separam, existia um lugar que era o lugar daquele filho ou daquela filha, que era com os pais juntos. E eles se separam, não importa se a casa fica para o pai ou para a mãe, e o filho fica na casa, ou a filha fica na casa, ou vai para outra casa, não importa. Parece que o lugar era as pessoas, era o pai e a mãe, era o casal. E não há nada que supra isso. Porque talvez a nossa busca não seja por um lugar físico, não seja por uma casa, não seja por um consultório, mas vá além disso. Eu me lembro que
quando eu era mais bem piá, assim, eu fui criado com os meus primos e essa é uma lembrança que eu tenho muito forte, né? Até hoje eu tenho 2 primos que são bem amigos meus, como irmãos, assim. A gente foi criado e tem várias histórias juntos, né? A gente foi criado na casa dos meus avós. A gente às vezes morava perto, às vezes morava meio bem pertinho ali, tipo um compridão, um terrenão, assim, tem várias casas. Mas quando a gente saía para morar em outros lugares longe, a gente se juntava ali, geralmente nas datas comemorativas ou, enfim, a gente combinava e a gente tinha a gente teve várias lembranças, tem várias lembranças daquele lugar. E hoje eu vou na casa da minha avó e me dá aquela nostalgia quando eu vejo o lugar, né? A primeira coisa que eu noto é que parecia que era muito grande. Quando eu era criança, parecia que era gigante, parece que é pequenininho agora. Mas quando eu vou lá sozinho ver minha avó, eu acho legal, mas quando vai os meus primos, cara, parece que aquele ali é o meu lugar, é o lugar da minha infância. Quando a gente está em família. Justamente porque talvez a nossa busca não fosse saciada com um lugar físico, e sim com um lugar acima do físico. A igreja foi instituída não como um lugar físico, mas de fato como a reunião daqueles que acreditam em Jesus Cristo e professam essa fé. Por que defender a igreja? Porque a igreja é o nosso lugar. Eu tenho certeza que você já teve, de repente, algum problema com algum irmão, alguma discussão, alguma desavença, enfim, isso é normal. Mas eu tenho certeza que em outros lugares, talvez o final não seria tão feliz quanto dentro da igreja, porque dentro da igreja, nós queremos melhorar, nós buscamos aquele que nos melhora. É o ambiente mais saudável que você vai encontrar por aí. Não é por acaso que muitas pessoas têm uma infância na igreja, se desviam, normal, vai viver a sua vida e voltam. Boa parte das pessoas voltam para a igreja, na hora do casar, na hora de ter filhos, porque a igreja é o nosso lugar. Eu conheço pessoas que falavam que não, que a igreja não é assim a igreja, cada um na sua casa pode ser igreja, mas que vieram na nossa igreja e gostam quando vêm na nossa igreja. Às vezes o discurso continua, mas quer estar junto, porque a igreja é o nosso lugar, foi um lugar feito para nós, pelo Criador, aquele que nos criou. Por que defender a igreja? Porque a igreja é o nosso lugar, e a gente sempre defende o nosso lugar. Eu não estou falando que você tem que defender a igreja, eu estou falando que você vai acabar defendendo a igreja, porque nós não temos que defender aquilo que a gente acha que é o nosso lugar, a gente defende. Se alguém vai na tua casa pode ser a mais humilde possível, mas se a pessoa critica alguma coisa, a gente fica brabo. Se alguém fala do nosso trabalho, porque o meu trabalho não sei o que, não, o teu trabalho realmente, a gente já fica brabo muitas vezes, porque é o nosso lugar. Quando alguém fala, sei lá, dos nossos pais, dos nossos irmãos da nossa igreja, de outro lugar, uma pessoa de outro lugar fala dos irmãos daqui, a gente naturalmente defende o nosso lugar. Por que nós devemos defender a igreja? Nós vamos acabar defendendo o nosso lugar, e quanto mais rápido a gente achar o nosso lugar, que é a igreja, mais rápido isso vai acontecer naturalmente na nossa vida. Entendendo a importância a importância da igreja, a gente entende por que nós devemos defender a igreja. Por que a gente vai acabar defendendo a igreja? Porque é o nosso lugar. E a gente parte para a segunda questão, que é como defender a igreja, né? Eu gostaria de chamar um casal aqui na frente para a gente fazer uma dinâmica. Não teve nenhuma dinâmica até agora no Retiro, né? Vai ter uma agora. E como eu sei que o Leandro e a Kelly já estão acostumados a vir aqui na frente, eu vou chamar os dois. Pode ser? Vai, gente. Vocês são os que vão ficar com menos vergonha. Pode ficar aqui, olha, um do lado do outro aqui, por favor. Aqui, ó. Ô, Leandro, digamos que tu tenha que defender a Kelly, tá? O que tu faria para defender ela? Bem genérico assim, tem que defender. Qual é a atuação que tu ia fazer? Qual o gesto que tu faria de defesa? Ficar na frente dela. Pode sentar, é só isso aí. Uma mini dinâmica, né? Não, é só isso aí. Tu ficaria na frente dela, né? Eu ia fazer tu ficar na frente dela, mas deixa, vamos. É uma mini dinâmica. Ele trouxe um taco de beisebol. Ele ia ficar na frente dela, né? Talvez ia abraçar ela, não sei. Mas geralmente quando a gente defende alguma coisa, a gente se coloca na frente, a gente se coloca perto, a gente se coloca junto, a gente traz para perto, não é verdade? Abre comigo lá em Atos 3:12. Atos 3:12, NVI, viu, João?
Atos 3:12. Pode colocar daquele jeito que aparece mais, por favor, que eu acho que é mais... Aí, assim tá legal. Aqui nós temos, a gente vai começar a ler no meio de uma história, tá? Que o início dela é o seguinte: Pedro e João estavam indo ao templo, e no portão do templo havia um paralítico, um coxo, que não andava. E ele ficava ali pedindo esmolas. A Bíblia fala que as pessoas, alguém trazia ele e deixava ali para ele pedir diariamente esmolas. E um dia, Pedro e João foram até o templo, e ele estava lá, e ele pediu alguma coisa para Pedro e para João, e Pedro falou que ele não tinha, mas que ele não tinha dinheiro, não tinha ouro ou prata, mas o que ele tinha ele dava, e ele liberou uma palavra de cura para aquele homem levantou e ficou curado, e ele entra no templo, ele entra saltando, correndo, louvando a Deus porque ele tinha sido curado, fazendo um escarcéu na volta de Pedro e João ali, e todo mundo começa a prestar atenção naquilo. E eles olham para aquele homem, eles reconhecem aquele homem que ficava todos os dias ali pedindo esmolas, porque ele não andava, e agora aquele homem estava pulando, saltando e louvando a Deus. E eles se aproximam de Pedro e João, e Pedro começa a dar um discurso, falando sobre a sua fé e sobre quem que fez aquele milagre, que não foram eles. E aí a gente tem, nesse momento, o seguinte discurso de Pedro, em Atos 3:12, diz o seguinte: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. A partir daí, Pedro continua o seu discurso, falando sobre como os judeus tinham feito o que fizeram com Jesus, mas como eles podiam ser perdoados através de Jesus, através da crença em Jesus. E logo em seguida, aparecem alguns mestres da lei, algumas autoridades judias e os guardas do templo, e eles prendem Pedro e João, porque eles não gostaram de uma parte do discurso que fala que Jesus ressuscitou e que muitos ressuscitariam. Eles não gostaram dessa parte, provavelmente não gostaram de todo o resto, mas fala dessa parte. Então eles são presos, mas antes disso, diz que 5.000 homens dos que ouviram se converteram a Jesus Cristo. E no outro dia de prisão, no outro dia de prisão, essas autoridades juntam mais algumas autoridades importantes e eles chamam Pedro e João diante deles. E acontece o seguinte: eles trazem da prisão, para fazer um interrogatório, e falam o seguinte: mandaram trazer Pedro e João, Atos 4:7. Agora é o capítulo 4, versículo 7. Na frente dessas autoridades, acontece o seguinte: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, olha que ele fala de novo dos mortos, este homem aí
este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, as autoridades no caso, admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Aí a gente vai para o 15. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, chamaram de novo Pedro e João, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. 21. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Amém? Acompanharam tudo isso? Perderam? Aqui nós vemos um exemplo de como defender a igreja. Nesse momento, já existia um grupo que vivia como comunidade, o início da igreja. E Pedro, ele tinha se separado desse grupo, tinha ido até o templo, tinha acontecido tudo aquilo. E nesse momento estava sendo questionado sobre aquilo que ele acreditava. E não só ele, mas todos aqueles que ele conhecia e que ele estava morando, vivendo junto. E diante de pessoas muito importantes, que inclusive encontraram neles simplicidade, falaram que eles eram muito simples. Diante de pessoas muito importantes, foram indagados sobre a sua fé e sobre aquilo que não apenas eles acreditavam, mas todas as pessoas que estavam com eles. E eles foram pressionados mais de uma vez. E a gente vê que ele não arredou o pé. Pedro e João não arredaram o pé em nenhum momento. Eles se manteram firmes, eles se manteram juntos daquela verdade, juntos daquilo que não somente eles acreditavam, mas toda a comunidade deles. E a Bíblia diz que depois que eles foram ameaçados, mais de uma vez, eles voltam para essa comunidade. Eles poderiam, primeiro, ter negado a fé deles diante de pessoas tão importantes. Segundo, talvez não ter negado, mas fugido, não ter voltado para o monte das pessoas que acreditavam na mesma coisa, daquele grupo de pessoas, mas ele se manteve junto. Assim como a nossa atitude natural de defesa é se manter junto daquilo que nós queremos defender, Pedro, ele se manteve junto da verdade que ele acreditava e junto do grupo que acreditava na verdade que ele acreditava. A gente sabe que quando nós estamos juntos, nós somos imperfeitos e muitas coisas acontecem. Fofoca, picuinha, alguma coisa que alguém diz alguma coisa que o outro não gostou, acontece isso. Entre as pessoas mais chegadas minhas, já aconteceu isso. Mas não é por esse tipo de coisa que eu vou me afastar dessas pessoas. Sabe por quê? Porque esse é o meu lugar. Eu naturalmente, mesmo acontecendo tudo que já aconteceu comigo, com as pessoas que eu amo, naturalmente eu volto para elas. Você talvez estava algum tempo sem ir na igreja, eu não sei, ou talvez estava bravo com alguém, ou está bravo com alguém, mas olha só onde é que você está agora. Naturalmente você está aqui. Você poderia ter ido embora. Você está desde o primeiro dia, muitos. Poderia ter ido embora. Talvez você foi embora, mas você poderia não ter voltado, e você voltou. Naturalmente, alguém te obrigou? Não. A gente se ajuntou naturalmente. A gente se junta àquilo que nós defendemos naturalmente. A atitude do Leandro, ele parecia que ele estava meio, não sabia o que fazer ali, porque eu de repente peguei de surpresa. Por mais que a gente tenha facilidade, que a gente está sempre tocando, quando pega assim, por exemplo, o cara fica meio assim, Mas pode ver que mesmo meio apavorado, assim, cara, o que eu ia fazer para defender? Não sei, ele ficar na frente. Ele ia ficar
eu imaginei que talvez também pudesse abraçar, né? Porque a gente faz isso naturalmente, foi o que Pedro fez nesse momento. E por que a gente faz isso? Por que a gente se junta com aquilo que a gente quer defender, que a gente acha que precisa de defesa? E por que quando alguém vai defender a gente, a pessoa também se aproxima? Porque é uma coisa lógica que juntos nós somos mais fortes. Esse grupo de pessoas que Pedro voltou, eles estavam tão juntos que eles tinham vendido as coisas deles e eles moravam em comunidade. Eles estavam, o mais junto possível. Não era só 3 dias, era, todo dia. Imagina o que não saía de briga e de picuinha. Mas eles estavam juntos. Porque existe uma lógica por trás da gente estar junto. Existe uma lógica por trás da gente ser igreja junto e não cada um na sua casa. Sabe por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Não é lógico isso? Mas muitas vezes quando a gente está fraco, a gente prefere se afastar. E quando a gente está bem, a gente prefere se afastar também. Só que a gente sabe que junto a gente é mais forte. Junto a gente é mais forte. E essa verdade é tão verdade que o nosso inimigo, o diabo, desde o início, ele tenta minar isso. Ele tenta minar essa união. O que ele fez? A primeira coisa, pegou a Eva sozinha. Fez a Eva falar com Adão lá e eles separarem juntos, né, digamos assim, juntos se separaram de Deus. Ele foi dividindo. O diabo, o nosso inimigo, nós temos um inimigo, assim como nós temos Deus, que é a nossa base, nós temos alguém que não gosta da gente, de verdade, quer ver o pior mal para a gente, que é o diabo, e ele usa essa estratégia para nos destruir. Ele quer nos separar, ele quer que a gente fique sozinho, porque sozinho a gente fica mais fraco. E isso não acontece só na igreja, no casamento, no serviço, enfim, qualquer lugar. Quando a gente está sozinho, a gente é mais fraco, gente. Isso é muito lógico. Mas não é apenas a gente estar junto. Porque o maior problema acontece quando a gente não está junto. Acontece quando a gente prefere estar sozinho. Eu duvido que você em algum momento passou por um problema muito ruim e você estava junto com a igreja e ninguém da igreja se importou com você. Você pode dizer assim, muita gente não vai me procurar, mas com certeza pelo menos uma pessoa se importou com você. Mas ninguém veio me procurar. Bom, de repente você estava tão longe que as pessoas não podiam chegar e não sabiam como chegar até você. Mas eu tenho certeza que na maior parte das vezes alguém te procurou. E se ninguém te procurou, na tua cabeça você sabia que na igreja você teria um refúgio e pessoas para te ajudar. Mas talvez você não quis isso. Mas eu tenho certeza que isso, de alguma forma, essa verdade passou na tua cabeça. Se a gente, a partir desse retiro, falar assim, não gostei da mensagem do Maurício, não gostei da mensagem da Jéssica, não gostei da mensagem do Felipe, não gostei do louvor, não gostei daquela igreja, vou sair, não quero mais igreja. Eu tenho certeza que em algum momento o Espírito Santo vai falar para ti, e a gente vai ver que o Espírito Santo tem uma ação fundamental nisso, que o teu lugar é na igreja. Em algum momento da tua vida, você pode dar a banda que você der, fazer o que você quiser fazer, mas sempre essa verdade vai estar falando no teu coração. Você está aqui hoje porque de alguma forma essa verdade te convenceu totalmente que você precisava estar junto com a gente. E não digo a nossa igreja, mas em qualquer igreja. A igreja de Deus, todas as igrejas. Mas não é só a gente estar junto. Em Atos 4,17 diz o seguinte, a gente já leu, mas vou ler de novo ali, 4,17. Deixa eu achar aqui. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los, os chefes ali, as autoridades, conversando o que eles vão fazer com Pedro e João. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Ok, isso aí é o que eles iam fazer, que eles pensavam assim, não, vamos falar que eles não podem, vamos ameaçar que eles não vão fazer. Só que Pedro e João responderam o seguinte, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles vieram com ameaça e eles não recuaram, eles manteram a posição. Depois de mais ameaças, eles ameaçaram de novo, porque eles viram que parecia que não tinha dado certo.
eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los porque todo o povo estava louvando a Deus pelo acontecer. Aí depois eles voltam para aquele grupo e olha o que acontece no versículo, deixa eu ver. No versículo 29, Atos 4, 29. Eles voltam para o grupo, para aquele grupo lá de pessoas que acreditavam. E eles falam o que aconteceu, né? A gente estava lá, o coxo, não sei o quê, pegaram a gente, forçaram a gente, aí falaram que a gente não poderia mais falar em nome de Jesus nada e tal. E aí eles começam a louvar a Deus por isso. Aquele grupo começa a louvar, eles não ficam com medo, eles não falam que tem que mudar de lugar, eles não falam para eles deixar de acreditar, vamos separar, vamos dividir o dinheiro, cada um vai para o seu lugar. Não, eles começam a louvar a Deus por aquilo que aconteceu. E eles fazem uma oração, e nessa oração eles falam o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles não recuam, nem Pedro, nem João, nem ninguém. Eles mantêm a posição deles, o lugar deles, mesmo diante de ameaças. Ameaças de pessoas importantes. Não basta só a gente estar junto. Não é só a gente saber que a gente tem que estar junto. Não, a gente tem que estar junto, tem que ir no retiro, não sei o que. Cara, vai vir momentos, coisas, situações que a gente vai ter que manter a nossa posição, que vai nos forçar a nos afastar, de certa forma. E a gente vai ter que manter a nossa posição como membro, como parte da igreja. Cada um aqui de nós é importante, não é porque eu canto, ou eu toco, ou o Maurício prega, ou não sei o quê, ou porque a pessoa está lá na cozinha e se não tivesse ela não ia ter comida. Todos nós somos importantes. Se não fossem as pessoas que só vieram, o que adianta a gente cantar e tocar e fazer comida para quem? Todos nós somos importantes e todos nós precisamos manter a nossa posição. Nós temos uma caminhada com Cristo, nós temos uma caminhada dentro da igreja, nós temos uma caminhada como membro. E se a gente não manter essa caminhada, a gente não vai se desenvolver a ponto de fato, conseguir defender o nosso lugar. Se você vai na academia e você tem um músculo fraco, sei lá, o bíceps fraco, você tem todo um trabalho, tem que comer direitinho, tem que fazer exercício ali, vai aumentando o peso, tem toda uma caminhada para que aquele membro, aquele músculo, consiga desenvolver cada vez uma performance melhor, fique mais bonito, mais vistoso, maior, e possa o quê? Aparecer sozinho, só o bíceps lá e tal. Não, possa ajudar o corpo a se destacar. Parece uma coisa, um assunto meio estranho, né? Mas é que é a minha realidade, porque eu estou fazendo academia agora. O que eu quero dizer é que a gente tem uma caminhada com a igreja. A gente tem uma importância, e conforme a gente vai caminhando, cara, a gente vai conseguindo defender melhor o nosso lugar. Daqui a, sei lá, 20, 30 anos, não vai estar praticamente ninguém aqui, sei lá, não, vamos lá, 70 anos, a gente não vai conseguir nem pegar o violão, o baixo para tocar. Vai ser quem? Vai ser os nossos filhos, ou talvez os filhos de outras pessoas que vão chegar, ou talvez, enfim, não vai ser a gente, vai ser pessoas que vão estar se desenvolvendo. Talvez no próximo retiro você nem imagina pregar e o Maurício vai te chamar para pregar. Porque você está desenvolvendo tanto, caminhando tanto com o corpo, que você já está conseguindo defender esse corpo. E não é só na pregação, gente. Não é só na pregação. É principalmente na convivência. Tem gente que está fraco, talvez não está tão forte, talvez não tenha uma caminhada muito contínua, que chega e já se emburra com uma coisa, se emburra com outra e tal. E a gente precisa de alguém forte, que consiga defender essa união e falar assim, não, não é assim. Ele não quis dizer isso, ela não quis dizer isso. A gente está aqui junto, está sendo um momento legal. Não é qualquer junção, não é uma junção lá para beber. A gente está aqui querendo ser corpo, querendo servir um ao outro, querendo ter momentos legais entre nós, querendo construir uma história. E aí tu vai ficar emburrado aí, tu vai ficar emburrado aí. São membros que ficaram juntos e mantêm a posição, porque é preciso manter a posição, porque a gente vai ser tentado a se afastar. Lembra que a principal estratégia do diabo sempre foi separar, desde o início e até hoje. Outro dia eu estava falando com a Nath sobre alguma coisa disso aí, da gente falar, não, porque tal pessoa não sei o que, e a gente tocou nesse assunto, né? Não sei se a Nath lembra. Assim, quando vê isso aí é o diabo que está falando. Não sei se foi com a Nath, acho que foi contigo, amor, que falei isso ou não? Não lembra? Não.
Não sei quem é que foi. Acho, ou foi com a Nath ou com o Leandro, que foi o pessoal que eu mais converso, os dois que eu mais converso. Mas às vezes, a gente pensa nisso. Pelo menos eu já pensei várias vezes, cara, não, esse cara aqui está fazendo isso aqui, não dá. E eu fico pensando, será que não é o diabo que está colocando coisa na minha cabeça e tal? E às vezes é o diabo. E quando é para separar, é que na verdade o diabo ele já fez o investimento certo na nossa vida, né? A nossa carne é o maior investimento que ele já fez. E aí a gente está sempre puxando para o lado do egoísmo, da gente pensar na gente, sempre. E é uma coisa que nos faz sair da nossa posição como membros do corpo, como um pedaço importante da igreja, primordial da igreja. Em Atos 4:29, a gente vê a resposta para uma coisa importante dentro disso que a gente está falando. Ok, a gente tem que manter o nosso lugar na igreja, estar juntos e manter, mas como que eu faço isso? Outro dia a gente estava vendo a foto do louvor, e aí o Leandro falou assim, cara, pois é, olha, um ali saiu, o outro ali tá mais gordinho, não sei o que e tal, mas olha, tal saiu, como que mudou e tal, onde é que está, enfim. A gente precisa de um meio para que a gente se mantenha na igreja, e não é pela nossa inteligência, ou pela lógica, ou enfim, existe um meio para isso, e foi exatamente um meio que fez aquele grupo se manter na posição deles como igreja, como corpo de Cristo. Lá em Atos 4, 29 e 32, abre comigo. Ou vamos ler ali, né, que é mais fácil. Diz o seguinte, a gente leu 29, né? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles queriam continuar falando da palavra de Deus. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E aí olha só o que acontece depois que eles oram. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Eles se manteram como igreja. Eles se manteram como corpo, mesmo que fosse pequeno, mesmo que fosse ameaçado pelas autoridades da época. Como que eles fizeram isso? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Você pensa assim, então vou ter que falar em línguas, vou ter que rolar um monte de coisa aqui para ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, você está cheio do quê? A gente está cheio do quê? Do que a gente está cheio? Que alguma coisa tem dentro da gente. Eu estou cheio do meu trabalho, tudo que eu penso é trabalho, tudo que eu penso eu tenho que fazer tal coisa, eu estou cheio dos meus planos, eu tenho os planos e quando eu paro para pensar em alguma coisa, eu estou pensando nos meus planos. No que você pensa? Quando você para naturalmente para pensar sobre as coisas, o que passa na tua cabeça? Quando você se distrai e fala alguma coisa, você fala sobre o quê? A gente fala sobre o quê? Do que nós estamos cheios? A gente está vivo, a gente está se mexendo, a gente está fazendo coisas, a gente está tendo atitudes, a gente está seguindo a vida porque a gente está cheio de alguma coisa nos move. E essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, do que a gente está cheio? O que a gente está pedindo, a gente está querendo que nos encha? O que a gente está buscando? O que a gente está buscando? O que a gente está buscando na nossa vida? Para que a gente mantenha a nossa posição na igreja, se mantenha como igreja, como corpo, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, preenchidos pelo Espírito Santo, por Deus. E eu não falo isso aqui falando como se eu fosse uma pessoa totalmente cheia, não. Muitas vezes eu estou cheio de outras coisas e a minha mente está sempre rodando, eu estou sempre pensando um monte de coisa. Você pode ver que a minha memória é muito fraca, quem me conhece sabe que a memória é muito fraca, só que por algumas coisas eu lembro. É porque estou sempre pensando várias coisas e eu consigo identificar muito bem quando eu estou com mais Deus na minha cabeça, dentro de mim, ou mais qualquer outra coisa. Através das minhas atitudes, através do que eu estou fazendo, de como eu estou agindo, de como eu estou reagindo. Como a gente age, como a gente reage, o que a gente faz, isso demonstra do que a gente está cheio. Às vezes a gente está cheio de vontade de ter as coisas. E as nossas ações vão para esse lado. E a gente defende lugares que não são os nossos. A gente defende lugares que não foram feitos para a gente.
A gente defende lugares que não vão saciar a nossa necessidade de encontrar um lugar. Não é fácil, nunca foi fácil encontrarmos um lugar e permanecermos nesse lugar. E talvez porque a gente tenha a nossa carne contra a gente, seja muito mais difícil encontrar o nosso lugar certo, que o nosso Criador fez para a gente, que é a igreja, só que nós encontramos. Ele nos encontrou, nós estamos aqui. Por mais que eu não sei qual é que é a tua caminhada com Deus, nesse momento a gente está aqui. A gente ouviu durante sábado, domingo, segundo, 3 dias sobre igreja, vários aspectos da igreja, com certeza pregações muito mais profundas do que a minha, mas a gente ouviu sobre igreja, e a gente não só ouviu, a gente viveu igreja. A gente se divertiu, a gente comeu junto, a gente brigou, né? A gente discutiu, a gente ficou bravo um com o outro, a gente trocou de quarto, trocou de cama, acabou a água, aí um teve que ceder o quarto do outro para ir lá, e aí não chamaram o outro de repente ficou bravo, não sei. Isso aconteceu aqui, a igreja aconteceu, esse é o nosso lugar. Eu tenho certeza que por mais que tenha qualquer problema que seja, você ainda sente que esse é o teu lugar. E se você não sente nesse momento, eu tenho certeza que quando você se afastar, você em algum momento vai lembrar do teu lugar, vai lembrar do nosso lugar, porque não foi criados por nós. Principalmente a nossa igreja, cara. A nossa igreja, a nossa, congregação, a nossa instituição, cara, não foi nada criado por nós. A gente foi acontecendo, cara. Outro dia eu estava falando com alguém, e a pessoa falou, porque eu acho que está errado assim e sim, tal pessoa faz isso, não sei. Eu falei assim, ok, eu concordo contigo, mas deixa eu só te lembrar de uma coisa, ou só comentar contigo uma coisa. A gente começou do nada, a gente não teve nenhuma base, não teve nenhum pastor, assim, o pastor supremo lá, tinha o pai e a mãe que tem muita caminhada por nós, a gente não tinha aquela estrutura de uma igreja lá, não, a gente começou por nós. E a gente começando por nós, a gente errou com muita gente, a gente erra com muita gente, a gente aprende errando. Mas a gente quer acertar, a gente procura acertar e a gente aconteceu. A gente não, até hoje a gente não planeja tantas coisas. E é uma falha nossa, com certeza. Mas a gente vê nitidamente na nossa igreja que, cara, foi muito Deus. Foi muito Deus. A gente até hoje erra, que nem eu falei. Mas, cara, é o nosso lugar. Deus construiu esse lugar para a gente. Não esse lugar aqui, obviamente, não essa estrutura, mas a igreja. Para a gente resumir a nossa palavra de hoje, como defender a igreja? Por que defender a igreja? A gente está sempre à procura de um lugar. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa jornada. Nós temos um lugar feito por Deus para nós. A gente entende a importância dele quando a gente identifica como nosso lugar e automaticamente a gente defende. E como que a gente defende? Estando junto, naturalmente. E se isso não acontece naturalmente, o que a gente precisa? Estar cheio daquele que nos faz agir assim naturalmente. Estar cheio daquilo que nos faz agir assim naturalmente, que nos faz permanecer, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às ameaças, que a gente possa entender que nós temos um lugar, você sempre vai ter um lugar, sempre vai ter um lugar no nosso meio, ou dentro da igreja de Jesus Cristo, e que nós precisamos estar juntos e buscar no Espírito Santo a força para permanecer na nossa posição. Amém? Fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar nesse momento. Feche teus olhos. Feche teus olhos e abre teu coração para Deus. Esse é o nosso lugar, Deus. Junto daqueles que acreditam, Pai, que fortalecem a nossa fé.
através da união que nós encontramos e recebemos o Teu Espírito Santo, Deus. Que sejamos cheios, Pai, cheios do Senhor, preenchidos pelo Teu Espírito Santo, Deus. Unidos pelo poder do Teu Espírito, reconhecendo o nosso lugar, criado para nós, onde nós somos, de fato, completos, Senhor. Tenha esse tempo com Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, e um lugar de honra. Oh, oh, 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 e um lugar de honra, Jesus. A nossa vida, Deus, tome o lugar de honra, Pai, no meio da tua igreja, Deus, Jesus, do teu corpo, Jesus. Tome o lugar de honra, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Nos traz de volta para perto, Deus. Oh, oh, oh. Se Ele deu seu coração, como eu não daria o meu? Se Ele deu a sua vida, como não daria a minha? Se Ele deu seu coração, como não daria o meu? Se Ele deu a sua vida, como não daria a minha? Se Ele deu seu coração, como não daria o meu? Se Ele deu a sua vida, como não daria a minha? Se Ele deu seu coração, como não daria o meu? Se Ele deu a sua vida, como não daria a minha? O preço, Deus, para estarmos aqui nessa noite, juntos como igreja, não foi nada mais, nada menos que o sangue do Teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, é pelo Senhor que nós nos reunimos, é pelo Senhor que nós decidimos lutar por essa união, Deus. É pelo Senhor que nós decidimos baixar as nossas armas, entregar os nossos traumas, entregar as nossas birras, entregar o nosso orgulho. Aquele que era o maior de todos, perfeito, sem erro, sem pecado, se entregou por nós. Como um pecador morreu, sendo justo e perfeito. Quem somos nós, Deus, para não entregar o nosso orgulho, tomarmos a nossa cruz e seguirmos aquele que nos amou primeiro? Quem somos nós, Deus, para não querermos o lugar perfeito feito pelo Senhor para nós, Pai? Que não seja pela força, mas pelo amor, Deus, porque o Senhor nos ganhou pelo amor. Nós não somos obrigados, Pai, mas nós queremos, Deus, que esse desejo esteja no nosso coração, Pai. Como não daria a minha, se Ele deu seu coração, como não daria o meu? Se Ele deu a sua vida, eu quero ser
lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Nos enche, Espírito, nos enche, Deus. Nos preenche, Deus. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Eu vou me entregar, te buscar até que nada mais importe. Abre mão do que antes pra mim tinha valor, pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago as minhas marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. E eu sigo até que nada mais importe. Diga até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar. Eu vou até que nada mais importe. Até que nada mais importe. O meu maior prazer é te conhecer. Até que nada mais importe. Você consegue levantar as tuas mãos para o céu e cantar essa música assim? Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Canta para Deus essa música. Eu vou me entregar e te buscar. Eu vou até que nada mais importe. Diga para Jesus, até que nada mais. Até que nada mais importe. O meu maior querer é te conhecer. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Diga, eu vou me entregar e te buscar. Eu vou até. Isso, diga pro Senhor,
conhecer. Diga até, todos juntos. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar. Eu vou. Até que nada mais importe. Até, Senhor. Até que nada mais importe. O meu maior querer é te conhecer. Até que nada mais importe. Amém. Aplauda o nosso Deus então. Até que nada mais importe, Senhor. Possamos te buscar, Deus, e te encontrar no meio da tua igreja, Pai. Amém. Pode sentar, Maurício? Pode sentar então. Vou passar a palavra para o Maurício. Glória a Deus. E aí, gente? Até que nada mais importe, né? Esse é o nosso ideal, esse é o nosso objetivo. Sabe que, tendo em vista algumas situações que aconteceram até agora, enfim, e que muita gente hoje já também vai se despedir, a gente vai, nessa mensagem de hoje, já dar o nosso encerramento ao nosso retiro, e confiamos que Deus falou com cada um de nós. O LIP encerra hoje com uma mensagem direta aos nossos corações a respeito daquilo que estampa a camisa que vestimos, não é? Aquilo que estampa a bandeira que carregamos, aquela que é a direção que seguimos. Tão desgastada, tão machucada, e por que não tão difamada, a igreja do Senhor ainda cresce, sobrevive, respira, por conta de homens e mulheres como vocês. Confio que há um grande propósito na vida de todos nós aqui nesse retiro. Entendermos o nosso pertencimento a esse grupo, a essa congregação, sabe? Como eu falei para vocês, os dias não são fáceis. Presta atenção aí, povo, só um pouquinho, muita atenção agora. Daqui a pouquinho nós já vamos organizar tudo para a nossa janta. Hoje tem uma janta muito especial. Eu quero pedir desculpa, pedir perdão para você se de alguma forma, nesses últimos dias, a estrutura não foi o que você esperava. Se a cadeira, ela é desconfortável, né? A cadeirinha, ela é desconfortável. Se o teu ar-condicionado não funcionou, se a água te faltou, se o suco não era refri e se a água não estava gelada, se a piscina estava gelada e a água não estava gelada, se a grama estava alta, se não tinha mangueira, não podia usar a mangueira para molhar, se a bola estava furada e se ela era do 99 depois, né, tio? Se a gente não podia botar as cadeiras onde a gente botou, mas depois a gente acabou botando, mesmo sem saber se onde a gente botou podia de fato botar.
se a salada tinha pimentão, se teve que alguém usar o teu quarto para tomar banho, se pegar o teu sabonete. Se o irmão falou contigo de uma forma que não foi tão gentil, se a mensagem te pareceu alguma indireta a respeito de alguma coisa, se talvez aquela mais elaborada não é o teu melhor jeito que você gosta, talvez aquela que é menos elaborada também não é o jeito que você gosta, se a música que você queria não tocou dessa vez, se você queria que tivesse aqui na frente pessoas que não estão aqui na frente, se trataram o teu filho de um jeito que você não queria que tratasse, se a aulinha não foi do jeito que tinha que ser, se o calor te atrapalhou, apesar de tudo isso, quando você olha para o Senhor com as tuas mãos para o alto e diz: Senhor, até que nada mais importe, até que essas coisas não importem, até que não importe acordar cedo, até que não importe passar trabalho um pouco, até que não importe, né, Sandra, ouvir a reclamação de todo mundo a respeito de tudo, até que não importe que a cachorrinha não tenha se adaptado e que ela se avance em ti quando tu passa no corredor. A gente é uma família, cara. Dá problema, dá ladaia. Um olha atravessado, o outro fica meio assim. Um exemplo que eu posso contar. A avó tá ali, né, vó? Sentada na cadeira que não podia estar aqui. Eu quero ver alguém tirar. Aí, a mãe gosta de ventilador. A avó não queria ventilador. A mãe botou a avó para trás, ficou na frente do ventilador, a avó ficou chateada com a mãe. A avó ficou chateada com a mãe? E aí, Felipe, o que sobra para nós? O que sobra para nós? Mas ela não está chateada mais. Mas o cabelo está bacana. Não importa, irmão, se tu está jogando Free Fire, se tu está no Instagram, não importa, cara. Até que isso não importe. Os teus filhos brigaram um com o filho do outro, cara, isso é assim, a vida é assim. Você, quando era novo, você brigava também com esse ou com aquele, faz parte. Acidentes acontecem, né, Nico? E graças a Deus que não foi nada grave, mas a gente se assusta, a gente, né? Poxa, a gente está aqui como uma família, cara. A Sandra se desdobrou passando por todas as situações de estresse aqui nesse tempo, aqui, com relação a demanda da estrutura, que nos deixou muito a desejar. E se Deus quiser, o ano que vem vai estar melhor, nós estaremos aqui, ou nós estaremos em outro lugar, ou estaremos aqui com os mesmos problemas, né? Mas não importa, como o Lipe falou muito bem hoje, cara. A igreja está aqui, ó. Aí, nós não fizemos o nosso cantinho aqui num refeitório, num restaurante de uma pousada? Não é? A gente não montou um pedacinho da nossa casa dentro do nosso quartinho? Até a Pretinha 2.0 veio. Né? Até a Flor estava por aí, né, Sorriso? Bem adaptada, a Flor já é mais experiente. Por que a gente está falando, estamos brincando tudo isso, cara? Para distensionar uma possível tensão que pode ter sido criada de pensar que você não faz parte dessa história, dessa família. Todos que estão aqui hoje, especialmente estão aqui hoje, porque amam as pessoas que também estão aqui hoje. Ou não? Dá uma olhada aí na tua volta. Daqui a pouco a criançada entra a milhão. E no ano que vem outras crianças estarão aqui. E outras estarão nas barrigas também, sei lá. Né? Hã? Não estou falando. Vem apontar para cá. Até pedido de gêmeos. Esses pedidos de gêmeos geralmente é para os outros, né?
Eu tenho um monte de gente que pede gêmeos para mim e para Jéssica, né? Gêmeos para vocês. Para mim é bom, né? Hein? Sabe, gente, a gente se ama, cara. A gente quer bem um ou outro. As gurias na cozinha passaram pelo grande desafio de cozinhar para 60, 70 pessoas com um frigobar e um freezer que não funciona. E aí quando a água não estava gelada, vocês, a água não está gelada. Cara, é milagre. Ela tem um forno elétrico e um forno com a tua idade. E tem uma mesa para a gente comer pizza hoje e passar na cara. Enquanto a gente estava brincando, outros estavam trabalhando. Agradeço muito, já vou terminar a ler. Agradeço muito cada um que se dispôs a lavar a louça, a organizar essas mesas de mármore pesada que tem que passar para cá, bota para lá de novo. Mas deu tudo certo. Coube, funcionou. A gente se estressou. Perdemos alguns cabelos, branqueamos outros, algumas farpas, mas sobrevivemos. Foi bom o teu quarto com o teu pessoal? Foi. A cueca não estava lá? Estava. Pendurada. A roupa molhada está fedendo? Hoje está pior ainda. Já estava fedendo no segundo dia, agora está terrível. Mas é isso. Ainda mais hoje sem banho. Vamos passar. O que vocês acham? Pergunto uma coisa para vocês. Vale a pena estender essa comunhão de hoje aos finais de semana que a gente pode se encontrar? Eu estou falando daqueles que a gente pode, eu não estou falando daqueles que você não pode. Eu estou falando daqueles que você pode, mas acaba deixando de fazer por alguns motivos que você sabe qual. A gente é mais forte quando a gente está perto. A gente sente falta um do outro. Por algum tempo nesses últimos meses, a mãe sabe, né, mãe? Me passou pela cabeça que talvez a nossa igreja não fosse necessária mais na vida dos irmãos. A nossa pequena congregação não fosse necessária. Que talvez nós, Lípia, diante desse trabalho, como sempre, há 12 anos, talvez não fôssemos os pastores que essas ovelhas, que não querem ser ovelhas, querem ter. E pode ser. Não são essas as mensagens que queremos ouvir. E ok, porque igrejas temos muitas. E assim como um dia a gente saiu de uma, a gente não tem orgulho para ter que voltar para uma outra e fazer parte, e ok, gente. Desde que isso seja útil e eficiente para a transformação e a proximidade de Deus de cada um de vocês. Vocês entendem? Quando a Jéssica está aqui pregando, todo mundo diz, queria que a Jéssica pregasse mais, eu também queria. O Lipe pregou aqui e ele sempre faz se desmerece, às vezes não entende o tamanho do potencial que ele tem, e Deus fala com muita gente através da vida dele. O que acontece, Lipe, é que o pessoal gosta de ficar em casa no sábado, não é a tua mensagem. Porque é muito boa. E é mentira se alguém te diz que não. É isso, cara. Se vale a pena para você, enquanto houver alguém lá, nós vamos estar lá. E se for muito grande a igreja para pouca gente, a gente vai para um lugar menor de novo. A gente não tem orgulho para deixar de fazer isso. E se nós tiver que voltar para uma barraca lá no fundo da casa da mãe, nós damos um jeito e vamos para lá. Vamos aproveitar e damos uma mão pro Igor, para a Raquel lá, já pegamos a Sofia, o barulho vai ser lá, né, agora. Não tem problema, cara, voltar para a barraca, não me custa. Mas desde que seja isso que essa congregação acredita. Eu estou aqui hoje, se amanhã vocês quiserem que esteja outra pessoa, estará outra pessoa e eu vou estar aqui colaborando no que for preciso, cara. Sempre foi assim. Sempre fui um membro fiel. De alguns, inclusive, alguns mau caráteres. Eu estive sempre do lado. Fazendo coisa até que eu não acreditava, por achar que tinha que ser, estar ao lado, independente da circunstância, porque eu acreditava que era isso que Deus queria para mim.
E pela misericórdia de Deus eu tenho pessoas que estão assim comigo hoje ainda. Mas talvez a caminhada precise de algumas mudanças. E nós estamos dispostos, gente. Hoje eu circulei com o Derek, disfarçadamente, por todos os grupos em que as pessoas estavam nesse momento de hora silenciosa. Era legal, cara. Tinha gente, não, porque... E outros, não, isso aí mesmo. E outros, não, porque... Todo mundo conversando. Todo mundo ativo. Porque deram 1 hora para aquelas pessoas que estavam ali. 1 hora. 1 horinha. Para dividir. Mas se nós não temos isso, cara, a gente vai estar ali conversando com alguém, daqui a pouco vem um outro, atravessa, perguntando de não sei o quê, e cadê? E aí o lanche, não sei o quê. E não se tem. Essa é a igreja, cara. Eu, por mim, eu fazia retiro de inverno, fazia retiro de homens, retiro de mulheres. Porque em retiro as pessoas estão. Só que, cara, a gente mantém uma estrutura que ela é barata para o nosso poder aquisitivo. Ela é. Mas não talvez para o nosso desejo e dedicação. Se vocês quiserem, a igreja que se congrega na Despertar vai continuar. Se vocês não quiserem e não irem, a gente vai diminuindo. Vai. Até que fique um. Eu acho que tu fica comigo, né, Lipe? Eu acho que as gurias, se não nos largarem, ficamos juntos nessa barca. Pastor a pastora, a mãe, né? Que são nossos pais. O pai está sempre junto, né? Eles saíram da deles para vir para a nossa. Né? Nós vamos estar lá. Agora, não sei. Vocês entendem esse depoimento desse mísero ser humano, cheio de defeitos, que sente muito, cada uma das desconfianças, em cada um dos olhares. Vocês entendem? Entendem? Não é para mim nem para o Lipe, é para a cruz que a gente tem que olhar. Vamos continuar. O que vocês acham? Não sei. A partir de hoje é que nós vamos ver. Propósito. Uma vida com propósito. Uma vida com caráter. Uma vida com responsabilidade. Uma nova rotina. E que defenda aquilo que acredita. É o que a gente espera. Para que não falte mais nenhum pedaço. Talvez o que falta naquela letra E, porque você acha que a letra I está certo, não, mas ela está de cabeça para baixo. Está tudo errado. Mas aí no teu coração está tudo certo. Vamos fazer. Nós vamos continuar. Às vezes meio triste, às vezes mais feliz, mas nós vamos continuar. Às vezes bem juntinho, todo mundo, às vezes um para cada ponta, mas se agarrando e vamos lá, mas nós vamos continuar até o fim. A gente encerra, agora já vamos comer pizza, e amanhã de manhã, café da manhã, e a gente vai embora, aqueles que vão passar a noite aqui, tá bom? E domingo que vem, sábado, domingo que vem, estaremos lá, como nos últimos 12 anos. Sábado às 8h30, domingo às 8 horas, de manhã tem o DK, e nós estamos lá, de novo. A Kelly vai estar cantando, o Leandro vai estar tocando, o Igor, o Jader, essa gente aí que você está acostumado a aguentar, né? Eu vou estar pregando, a Jéssica vai estar no DK, o Lipe vai estar tocando, pregando e fazendo tudo que tem para fazer, e nós vamos estar lá. Se você quiser e acha que isso é útil para a tua vida, e tem algo a acrescentar, como tantos que têm chegado para isso, vamos lá, vamos tocar. Pode ser? Até que nada mais importe? Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Meu Deus, que bom estar aqui, Senhor. Que bom passar esses dias ouvindo, recebendo da Tua palavra, sendo transbordado com o Teu Espírito Santo, mesmo que pareça ser diferente isso que temos sentido. Tu conhece o compromisso, os motivos de cada um, e nós não estamos aqui para criticar, Senhor, nós estamos aqui simplesmente para manifestar o desejo que temos de andarmos juntos. E do quanto reconhecemos a importância disso. Tu sabe quanto foi difícil esses dias aqui. O quanto foi difícil
ouvir e sentir a pressão da responsabilidade de manter dias em que as pessoas se sintam bem. Quanto a responsabilidade da mensagem pesa, quanto a responsabilidade dos louvores pesa, quanto a responsabilidade de cuidar de toda a estrutura da cozinha pesa. Mas essa é a cruz que carregamos juntos. Que possamos nos responsabilizar, que possamos adotar esse novo caráter para a nossa vida, que possamos entender e viver esse propósito, estabelecer uma nova rotina, que acalma a nossa ansiedade, e que possamos defender o que nós acreditamos até o último dia, Pai. Assim encerramos as nossas mensagens do retiro. Abençoa esse alimento e muito obrigado por cada um que serviu, Senhor, aqui. As aulinhas das crianças, Senhor, Tu sabe cada minúcia e o quanto foi precioso, e o quanto vai marcar a vida dessas crianças. Eles não vão esquecer das aulas que tiveram. E que se nada aqui nessa parte tenha feito sentido, que faça lá onde elas estão. E que possamos continuar, Senhor, enquanto Tu assim quiser. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Então aplaude o Senhor aí. Glória a Deus.